Hoje, meus irmãos, a gente vai dar continuidade na nossa série essa, acredito que tem abençoado muitas vidas, como também tem me abençoado muito. Confesso para vocês que essa série tem falado ao meu coração, principalmente nos estudos, nos textos. E eu não sei se já aconteceu com vocês isso. Quando vocês estão lendo a palavra de Deus, vocês às vezes têm impressão que vocês precisam se converter também ou não? Eu tô lendo, aí eu pego e falo assim, Jesus, eu acho que eu tô fora disso daqui, eu preciso dar mais uma limpada no coração, minha mente precisa limpar um pouquinho mais, meu coração precisa ser um pouco menos peludo. Fale para a pessoa que está do seu lado, você tem um coração peludo, irmãozinho? Não, né? Glória a Deus, né? Tenho nada, pastor, o que eu tenho é senso de justiça elevado, né? Eu tenho um senso de justiça muito elevado. Então a gente tem começado essa série alguns domingos atrás, e a série é Ofendido ou Aprisionado? É o tema da nossa série. Quando a barreira do coração se torna prisão da alma. Então no primeiro domingo a gente veio abordando um pouquinho sobre a ofensa, o que é o escândalo, o que é a ofensa. E a gente viu que é impossível a gente não se ofender. E por que é impossível nós não nos ofendermos? Porque Jesus falou que era inevitável, ou seja, é inevitável que venha um escândalo, é inevitável que venha a ofensa, é inevitável que você se magoe, é inevitável que você seja magoado e com isso gere uma raiz de amargura, é inevitável. A grande questão é o que você faz com a ofensa que chegou. A gente abordou bastante isso. No outro domingo, nós abordamos também um pouquinho sobre a ofensa no sentido de traição, não deixar a ofensa, a amargura, aquilo que fizeram com a gente definir nossa identidade. E a gente pensou um pouquinho sobre a vida de José do Egito, que José, ele foi vendido pelos seus irmãos do seu próprio sangue. Ele foi caluniado, ele foi traído. Por ele manter a sua fidelidade para com Deus, ele foi para uma cadeia. Ele tinha sonhos de Deus, mas todas aquelas promessas e sonhos, quanto mais Deus revelava-se a ele, menos parece que ele vivia promessa. Ou seja, tem um monte de coisa que Deus falou para mim, mas parece que depois que Deus falou, a minha vida está andando em marcha ré. Parece que eu estou indo para trás. E quantas vezes isso acontece com a gente? Deus nos dá promessa, Deus nos dá planos, projeta a nossa vida, nos dá um vislumbre do futuro, mas muitas vezes tudo aquilo que Deus fala, quando a gente vem para o tempo presente, parece que a gente não está vivendo aquilo que Deus falou. E aquilo que Deus falou está muito longe de nossas mãos, de nós alcançarmos aquilo. Então a gente falou um pouquinho sobre essa ofensa que não deixou José ser mudado em sua identidade. Por mais da sua traição, por mais da sua mágoa que poderia ter dos próprios irmãos, das calúnias, das injustiças que viveu, das cadeias que ele passou, dos anos que ele ficou assim, aproximadamente 13 anos que ele ficou assim, isso não teve o poder, a ofensa, de mudar quem ele era em Deus. E no final nós vimos que ele abençoou os seus irmãos. Ele só conseguiu abençoar os seus irmãos porque ele perdoou. E o perdão é uma questão de fé. E hoje, continuando a nossa série, o tema da mensagem que a gente vai refletir é vingança, a armadilha que parece justiça. A vingança, muitas vezes, ela é travestida de justiça. Porque a gente pensa que alguém que fez algo para conosco, que nos ofendeu, feriu os nossos sentimentos, tem o dever de pagar. Ou seja, tem uma dívida comigo. Quem me ofendeu, quem fez isso comigo, tem uma dívida. E por ter uma dívida, eu quero que ela pague. Só que a gente fala que essa dívida que o outro tem, a gente fala que é justo. É justo pagar. É justo pagar. Só que eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para eu falar que é justo pagar, porque essa justiça que eu tanto quero ver pode ser uma vingança velada dentro do meu coração. Eu quero ver o outro pagar. Com a mesma moeda. Eu quero que o outro sinta aquilo que eu senti. Você não sabe o que eu passei. Para você estar falando isso é muito fácil. Eu quero que a pessoa sinta o que eu senti
na pele, para ela ver que não é tão fácil assim. Então a gente vai refletir isso nessa manhã, sobre essa vingança, às vezes que vem travestida de justiça. E gostaria de usar como texto base a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Então, Romanos capítulo 12, versículo de número 17, leremos até o versículo de número 21. Quem for encontrando, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Muito bom lembrar, pessoal, crente tem que usar a Bíblia física. Então pegue uma Bíblia física, tenha uma Bíblia, para que você possa ler ela, se familiarizar com os textos bíblicos. E nós vamos falar hoje sobre vingança. Antes de nós lermos a palavra de Deus, pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é vingativo? Ou vingativo? Você é vingativo ou vingativo? Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 17. Diz assim o texto da palavra de Deus: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Oremos. Pai, no nome de Jesus, humildemente me apresento diante do teu altar com temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os meus pecados que eu tenho cometido, pecados que eu cometi no meu olhar, pensamentos, falar, até mesmo nas minhas atitudes. Te peço perdão. Leva cativo o meu coração e a minha mente, juntamente com a da tua igreja, para que possamos compreender a tua palavra. Para que todo sentimento, às vezes, de vingança, travestidos como justiça, venha sair do nosso coração. E a tua palavra seja uma realidade em nós. A vingança é do Senhor. É o Senhor que retribui. Nós não somos juízes. Que a tua palavra possa iluminar a nossa mente nesta manhã e o nosso coração, para que possamos viver a tua vontade em nossas vidas. Repreenda toda obra do mal, tudo aquilo que nos impede de recebermos um pouquinho mais da instrução da tua palavra nesta manhã, que caia por terra no nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo fale a nossa alma, preenchendo todas as lacunas, nos confrontando, nos exortando, nos orientando para a vida eterna. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos, logo no início do capítulo de número 12, ele vem falando: olha pessoal, vocês não se devem conformar com este mundo, não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vocês experimentam essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, apresentando os vossos corpos como um sacrifício vivo ao Senhor. Os vossos corpos como um culto de adoração a Deus. E no Antigo Testamento,
a questão do sacrifício, meus irmãos, olha que interessante. Quando fala para apresentar os nossos corpos em sacrifício, é essa renúncia mesmo. No Antigo Testamento tinha o altar, que ele ficava aqui, e eles imolavam um cordeiro. Quando eles pegavam esse cordeiro para poderem imolar, uma vez por ano, numa das festas judaicas, era a festa para perdão de pecados e remissão de pecados. Então eles pegavam um cordeiro, levavam até ali o altar, com todo o ritual do sumo sacerdote, e aquele cordeiro em cima do altar, eles pegavam uma faca e degolavam primeiramente aquele cordeiro. E quando degolavam o cordeiro, saía aquele sangue em cima do altar, e depois que o cordeiro estava abatido, eles repartiam as duas pernas, colocavam, tiravam as duas patas também dianteiras, colocavam em cima, cortavam sua cabeça e colocavam em cima do corpo, então ficava todas aquelas peças e partes do cordeiro com sangue vertido, eles ateavam fogo, e quando eles ateavam fogo, aquele cheiro de carne queimada, a Bíblia diz que a fumaça subia aos céus como cheiro suave e agradável ao Senhor. Era o sacrifício, porque nós sabemos que não há perdão de pecados sem o derramamento de sangue. Então, todos os anos, chegavam ali os judeus, principalmente na festa da Páscoa, levavam um cordeiro para ser sacrificado. No Novo Testamento aparece quem? João Batista, que está batizando no Rio Jordão. E quando João Batista está ali no Rio Jordão fazendo o batismo de arrependimento, e João Batista, eu já falei algumas vezes aqui, ele pregava muito leve, né? Arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a se apartar da ira do Senhor? Se arrependa e lava dos seus pecados. O pessoal tremia, pelo amor de Deus, não quero ir para o céu. Aí ele ia lá e batizava o batismo de arrependimento. O que ele faz? Ele avista de longe quem? Jesus. E quais são as palavras que saem da boca de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não precisa mais oferecer agora um cordeiro todos os anos, porque Jesus, ele foi este Cordeiro Pascual. Por isso que na memória da ceia, quando nós estamos fazendo a ceia, lembra do cordeiro que foi repartido? Pega o pão, Jesus falou o quê? Tomai e comei. Este é meu corpo repartido por vós. Repartido das patas, dianteiras, traseiras, cabeça. Tomai e comei. Este é o meu sangue derramado por vós. Então ele arremete a ceia, ele sendo o Cordeiro Pascual. Então o apóstolo Paulo inicia o capítulo 12 de Romanos falando: pessoal, vocês querem saber e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nós queremos, Paulo. O que a gente precisa fazer? Vocês precisam apresentar o corpo de vocês como este sacrifício, esta renúncia diária. Vocês têm que vir aqui e adorarem ao Senhor. É um sacrifício, é uma adoração. E essa renúncia, essa morte para o eu, agrada ao Senhor. Mas para que isso? Vocês não podem, então, se conformar com as coisas deste mundo. E nisso ele estava pregando para a igreja localizada em Roma, para esses cristãos que se converteram, que estava muito enraizado a cultura romana em suas cabeças. Por quê? Porque Roma, como era o império da época, eles tinham muito o seguinte, a meritocracia. Eu faço, eu realizo, isso é o correto, isso não é, e esses pontos são legítimos, são pontos de justiça. Só que a justiça deles excedia muito ao coração e à prática que eles deveriam ter como misericórdia e graça. Então, eles eram muito intensos na justiça e deixavam um pouco de fora o amor. E o apóstolo Paulo, quando trabalha sobre esse ponto com eles, ele fala: pessoal, vocês devem aprender a perdoar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Ele começa o verso 17 que nós lemos: não retribuam mal com mal. Porque é uma tendência do ser humano retribuir o mal com o mal. É uma tendência humana a pagar na mesma moeda aquele a quem nos ofendeu, a quem nos feriu,
aquele a qual eu depositei a confiança e fui traído. Então eu vou pagar na mesma moeda. Se a pessoa me trata com indiferença será tratado. Se a pessoa me trata com parcialidade será tratado. Se a pessoa não reconhece as suas falhas e nunca vem para pedir perdão, da mesma forma, não reconhecerei as minhas falhas e também não chegarei para pedir perdão. Ou seja, eu pago o mal com o mal, eu pago na mesma moeda da pessoa, pensando que isso aqui eu estou fazendo é justiça, é legítimo, faz parte. E Paulo fala, não, pessoal, porque quando você paga na mesma moeda, você está se colocando na posição de juiz. E existe apenas um juiz, um legislador apenas, que se chama Jesus Cristo, o justo. É só ele. E o apóstolo Paulo continua ensinando a igreja de Roma, falando, pessoal, para com isso. Se depender de vocês, vivam em paz com todos. O texto é muito claro. Não tem a possibilidade de viver em paz com todos. Como assim, pastor? A gente vai se aprofundar. Não tem. Tem gente que não tem como viver em paz. Tem gente que não tem como ter comunhão. Está na palavra. Se possível, se você for discriminar ainda no grego, é o seguinte, ó, o que depender de vocês, você seja um gerador de paz. Mas o que depender de você, se o outro lado não querer ser um gerador de paz, você não conseguirá ter paz. Você virá em paz consigo mesmo, mas às vezes poderá estar no ambiente de guerra. Porque a paz que excede todo entendimento que a Bíblia diz é dentro do meu ser. Ou seja, eu posso estar no ambiente de caos, eu posso estar no ambiente hostil. Mas por que eu me porto tranquilo? Porque a paz que excede todo entendimento está dentro do meu coração, independente da geografia a qual eu estou inserido. Então, quando falou o seguinte, ó, o que depender de vocês, mas por que depender de nós? Porque vocês não são mais normais. Como assim não sou normal? Eu não sou ser humano? Sim, mas vocês têm valores e princípios do reino. Você deve perdoar, se o outro não perdoar, não é problema seu. Você deve tentar manter a paz em um relacionamento afetivo e amoroso. Se o outro não quiser, não é problema seu. O que depender de vocês, diz o texto bíblico, vivam em paz com todos. Ou seja, se você estiver num ambiente, você deve ser o promotor da paz. Mas se o outro não quiser ter paz, você não tem responsabilidade nenhuma sobre a guerra que está sendo lançada. Mas se você é crente, seja um promotor da paz. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é um promotor da paz? A paz do Senhor é um promotor da paz? Interessante isso. Por quê? Porque quando nós não somos esse promotor da paz, ou pagamos o mal com o mal, num sentimento de vingança, guarde isso. O inimigo não precisa nos destruir por fora, se ele conseguir nos governar por dentro. Ele não precisa destruir em volta. Se ele governar o Renato, acabou. Ele não precisa destruir as coisas que estão à minha volta. Ele só precisa tomar conta de 1,82 m, que é o Renato, e acabou. Se eu tomar conta de 1,82 m, eu domino a mente do Renato, eu domino os sentimentos do Renato, eu domino as emoções do Renato, e eu dominando o Renato, o governando por dentro, eu nem preciso destruir lá de fora. Por quê? Porque eu faço do Renato um agente do caos. Eu faço do Renato um agente de destruição. Então eu não preciso governar, destruir as coisas que estão fora. Eu só preciso governar o Renato lá de dentro. Uma armadilha muito sutil de Satanás, que muitas vezes nós caímos nessa armadilha. E por que nós caímos nessa armadilha? Porque a armadilha vem com uma isca. A isca de Satanás. Porque a isca é algo que eu gosto. Isca é algo que eu desejo. Ninguém cai numa armadilha que está sendo vista. Quando um caçador
vai pegar um passarinho, vou dar um exemplo, o que ele pega e faz? Ele coloca uma isca, a isca costuma ser algo que o passarinho gosta, tem desejo e atrai. Só que ao redor da isca, o que ele arma? A armadilha. Para os mais experientes, a arapuca. Fez a arapuca ali. Detalhe, a arapuca fica visível? Não. Porque se eu mostrar a isca, mas mostrar a armadilha que tem na arapuca, o passarinho pode ser que não entre. Então o que ele faz? Eu ponho a isca, só que ao redor da isca tem a armadilha, mas eu escondo aí a armadilha para que o passarinho caia. E a Bíblia diz que Satanás, ele é astuto, preparando ciladas, armadilhas. Salmo 91, Deus te livrará do laço do passarinheiro que fez uma armadilha, mas a isca dele sempre nos atrai. E essa isca é algo que você deseja, que eu desejo. É algo que é o nosso ponto fraco. É algo que pode ser caracterizado como espinho na carne. E quando eu pego essa isca, caio na armadilha, eu fico preso. Eu fico limitado dos meus movimentos. Eu fico limitado, por quê? Porque eu estou preso nessa armadilha. Então todo o meu potencial de ir, vir, fazer e realizar, eu estou preso porque caí nessa armadilha. E Paulo fala, tome cuidado com isso. Não pague na mesma moeda. Não pague na mesma moeda. Ou seja, não vire juiz. Entregue a Deus o que só Deus pode fazer. Tem coisas na minha e na sua vida referente à vingança e a certas ofensas que não é você e nem eu que conseguiremos responder. É só colocando nas mãos de Deus. Não devemos fazer o papel de juiz. Por quê? Porque nós seremos a cada dia tentados a buscar uma vingança pessoal. Que eu falo, o outro me deve, o outro tem uma dívida. E nós somos tentados com essa vingança pessoal sair do caminho da justiça divina e cair na justiça humana. E quando eu caio na justiça humana, eu sou advogado, eu sou promotor e eu sou juiz. E Deus fala, justiça divina, o tribunal divino sou eu. Eu que julgo, eu que legislo, que faço a legislação ali, eu que faço isso. Não é você. Você não pode ser advogado de defesa, você não pode ser o promotor de acusação e você não pode ser o juiz. Mas quando você tem a sensação e o desejo de vingança, você está sendo juiz da sua própria causa. E detalhe, você não julgará, e nem eu corretamente. Porque o nosso coração, ele julga através de experiências, emoções e sentimentos. E nós vamos ver na Bíblia que o Senhor não julga dessa maneira. A vingança é do Senhor. Fale para a pessoa que está do seu lado, não pague o mal com o mal. Mas vença o mal fazendo bem. Mas, pastor, eu fazendo bem vai soar ou caracterizar que eu sou bobo. Ai, que besta, fiz tanto mal para ela. Que besta, tá fazendo bem para mim, é besta mesmo. Vai achar que eu sou besta. É isso, Jesus era besta? Tomar o segundo tapa na cara é ser besta? Jesus tomou. Se alguém te dá um tapa, dê a outra, face. Se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. Porque Jesus não tinha dentro do seu coração a amargura. Não estava preso pela amargura realizada pela ofensa. Então, para ele, no coração dele, era o seguinte,
Se me derem um tapa, fica tranquilo que eu vou dar outra face. Se já me pedirem, olha só, se já me pedirem para andar uma, eu já vou andar duas automaticamente. Se já me pedirem a camisa, eu já vou dar o casaco. Ou seja, então se você pedir para mim a camisa, eu já estou, antes de você me pedir a camisa, já vou te dar o casaco. Então, ou seja, independente o que você faça, não vai me ofender, porque eu estou além da ofensa. Antes de eu tomar o tapa, já estou disposto a dar a segunda face, mesmo que o tapa não veio ainda. Tá dando para entender? Eu vou andar a segunda milha, mesmo ainda que não me pediram nem a primeira. Porque se me pedir a primeira, não vai abalar o meu coração, porque eu já decidi antes em andar duas, então não me ofenderá aquilo. A pessoa ainda nem me pediu a minha camisa social, mas eu já vou dar o meu paletó, mesmo sem a pessoa pedir. Porque eu estou andando, a pessoa pode pensar, vou pedir a camisa do Renato, que isso vai deixar ele nervoso e eu vou ofender. E a pessoa vem e quer a minha camisa, eu já falo, não só a camisa, mas toma aqui esse paletó. Já me livrei do poder da ofensa, antes mesmo dela acontecer. Por isso que Jesus não ligava. Porque ele já estava preparado dentro do seu coração. E o Senhor quer nos preparar o nosso coração antes mesmo da ofensa chegar. Porque daí na hora que a ofensa chega, eu pago com o bem. E não caio na justiça própria. Duas coisas que nós aprendemos aqui, que eu gostaria de conversar com você. Primeiro, a vingança começa como dívida e termina como prisão. Preste atenção nisso. A vingança começa como dívida e termina como prisão. Vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. Preste atenção nessa história sobre vingança e ofensa. Olha o que diz o texto. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Ele já chega para Jesus aumentando o nível, certo? Não é uma só, uma é fácil. 2 é humano. 3 a gente fala que é burrice. Não pode falar burrice, me perdoa. Desprovido de inteligência. Desprovido de inteligência, pegou a 3ª vez. Só que Pedro já sobe o nível, já fala, olha, se o irmãozinho pecar não só 3, mas ele já chegar em 7. Se ele chegar em 7, o que eu faço com esse abençoado que pecou 7 vezes contra mim? Jesus respondeu, eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7 no dia. Segura aí. 70 vezes 7 dá quanto, pessoal? Alguém sabe? 70 vezes 7? 70 vezes... Quase 400 e pouco? Vê aí. 490 vezes no dia. 490 vezes no dia. Se alguém pecar contra você, você deve perdoar. Dá aproximadamente um pecado contra você a cada 3, 4 minutos. Eu nunca vi alguém que peca tão bem assim. Tão bem. A cada 4 minutos a pessoa peca. Ou seja, Renatão, você deve perdoar a pessoa 490 dias. Às vezes ela nem pecou 400, ela está no nível 200 ainda, né? Ela está no nível de 200. Ele fala, não, 200 é muito. É 490, ou seja, amanhã mais 490. Ou seja, a intensidade do seu perdão para não gerar um sentimento de vingança no seu coração tem que ser quase infinito. Mas Jesus continua o texto. Olha o que diz o texto. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu,
encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência para comigo e eu pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Vocês perceberam essa história? Um devia quanto? 10.000 talentos. O rei chega e fala assim: preciso de um acerto. Quanto está devendo? 10.000 talentos. 10.000 talentos, preste atenção nisso, era uma unidade de medida. Olha só, vamos colocar em dias de trabalho para você ver qual que era a dívida dele. Um denário daquela época era um dia de trabalho. Um talento era 6.000 denários, ou seja, um talento, 6.000 dias de trabalho. Nossos anos têm 365 dias. Um talento, 6.000 dias de trabalho, certo? Qual que era a dívida para com o rei? 10.000 talentos. Ou seja, 10.000 talentos vezes 6.000 denários, que é 6.000 dias de trabalho, dá igual 60 milhões de dias de trabalho. Se a gente pega 60 milhões de dias de trabalho, divide por 365 dias do ano, a dívida para ele pagar em dias de trabalho dá apenas 164.384 anos de trabalho. Era a dívida dele. Se eu fosse trabalhar, acho que eu ia precisar de mais de 100 e poucas mil vidas para poder pagar o que eu devia. Essa dívida é pagável, sim ou não? Impossível pagar. Você nem vive isso. 164 mil anos. A gente vive 80, 90, quase chegando no máximo. Ou seja, a sua vida que você vai viver, desde quando você nasceu, como bebê, você não paga. Mas Deus fala, isso aqui é o reino dos céus. Aí, a sua dívida de impossível de pagar, filho, pode sair. Ufa, obrigado que o Senhor me perdoou. Estou andando e encontro o meu conservo. Vem cá. Você está me devendo quantos denários que ele estava devendo? 100 denários. O que o camarada fez? Sufocou ele. Paga a dívida. Mas eu sem grana agora. Paga a dívida agora. Que o cara, pelo amor de Deus, dê paciência comigo que eu vou te pagar. Ele pegou e falou assim: não vou ter paciência nenhuma. Chamei os torturadores, mandei prender. O rei fica sabendo. Só que 100 denários é quanto, pessoal? A dívida com o servo era 100 dívidas de trabalho. 100 dias de trabalho. Ou seja, a dívida que ele tinha com outro era só 3 meses e 10 dias de trabalho eu pagava. Podia parcelar 12 vezes, 24 vezes. 3 meses e 10 dias era a dívida que eu tinha. Só que esse, ele não perdoou. Só que a dívida dele era 164 mil anos de trabalho. Foi perdoado, mas não exerceu misericórdia antes que se vingar, ao ponto de eu estrangular a pessoa. Me paga aquilo que você me deve. Olha só isso. Aí o Senhor fala que o rei tinha visto e mandou prender ele. E Deus fala, isso aqui é o reino dos céus. Quando você fica ofendido e gera um sentimento de vingança, você tem um sentimento de dívida dentro do seu coração. E Deus está mostrando, por que o reino dos céus é assim? Porque a dívida que você, Renato, e vocês têm, nós temos, é impagável.
Vocês não podem pagar. Eu paguei a dívida de vocês quando enviei meu filho na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu anulei a dívida, eu perdoei a dívida impagável de vocês. Eu anulei essa dívida para que vocês não tivessem a condenação eterna. Então, como eu anulei, eu estou dando um exemplo. A dívida de vocês era de 164 mil anos. A dívida do outro é só 3 meses. Se você fazer um comparativo do que o outro te deve e do que você me devia e eu perdoei, essa dívida é pagável, não é nada, não é uma gota no oceano. Então quem é você para não perdoar e alimentar ódio e sentimento de vingança dentro do seu coração? Quem é você e eu para cobrarmos o outro essas dívidas, irmãos? Se nós fomos perdoados e Deus nos deu misericórdia. Porque segurar uma ofensa, quando eu seguro essa ofensa, gerando um sentimento de vingança do meu coração, é como não cancelar a dívida. Eu espero algum tipo de pagamento da pessoa, porque eu estou ofendido. Ou seja, eu só vou perdoar se ele reconhecer do jeito que eu quero. Olha só, quando eu guardo esse sentimento de vingança no meu coração, eu só perdoo quando ele reconhecer que é do meu jeito, que eu tô certo e a pessoa tá errada. Só vou perdoar se ele confessar, não, eu tô errado e você tá certo. Aí agora eu perdoo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é assim, irmãozinho? Ou você reconhece que você tá errado mesmo estando certo? Eu só vou ficar bem se ele sentir aquilo que eu estou sentindo, porque doeu. Então eu tenho que pagar a mesma moeda para que ele sinta a dor que eu senti. Para que ele sinta o que brotou dentro do meu coração, que não foi bom e eu não gostei, que ele possa sentir o mesmo. E detalhe, outro sentimento que vem no nosso coração, se eu esquecer, parece que eu estou sendo, olha só gente, como a gente é bom, parece que eu estou sendo injusto comigo mesmo. Se eu deixar passar, eu estou sendo injusto comigo mesmo. E a gente fala que a gente não pode ser injusto com a gente, né? A pergunta é, quem disse que você não pode ser injusto com você? Quem disse que sempre para você tem que ter justiça? Quem falou isso na Bíblia? O único que poderia exigir isso não exigiu, que foi Jesus. Ainda falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo eles aqui me arrebentando, colocando pregos nas minhas mãos e nos meus pés, coroa de espinho e me chicoteando. Vocês estão entendendo? Mas a gente gosta de, às vezes, quando ofendido, alimentarmos sentimentos de vingança. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você fica alimentando o sentimento de vergonha no seu coração e a ira? Ou não? Olha o que diz Efésios 4, 26 e 27. Efésios capítulo 4, 26 e 27. Quando ficarem irados, não pequem. Você pode ficar irado? Pode. Só que você não pode fazer o quê? Pecar. Tem gente que fica irada e ainda peca. Já viram isso ou não? Ó, vou ficar... Aconteceu alguma coisa? Não acredito! Irei. Rapaz, não pequei. O outro que peca. Começa a reagir. Pecou. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Tenta resolver logo. Não deem lugar ao diabo. A gente só fala isso. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas o texto continua. Pessoal, se vocês se alimentarem isso dentro do coração de vocês, deixarem passar para o outro dia, ou prolongarem isso, é uma porta do diabo. A vingança é dar lugar ao diabo dentro do meu coração. Quando eu alimento isso, não é uma coisa normal, não. Eu estou dando lugar para Satanás agir na minha vida. A palavra de Deus diz,
Ou seja, meu Deus, mas eu não quero dar o lugar. Então não alimente isso no seu coração, porque a gente alimenta e fala, não, vai passar. A gente alimenta e fala, não, pode deixar que Deus está agindo. Não, além de Deus não só apenas estar agindo, que eu creio também, eu e você estamos dando lugar para o diabo. É a brecha que ele tem para entrar na minha e na sua vida. E eu posso te falar de uma coisa, Satanás tem tido esse fácil acesso na vida de muitos, principalmente cristãos. Fácil acesso, porque alimentam dentro do seu coração. E o que é que está alimentando dentro do coração? É uma amargura. E sabe o que é amargura? É vingança não executada. Amargura é vingança não executada. Eu não executei a minha vingança, não cobrei a dívida, não pagou do jeito que eu queria, eu guardo a amargura. Então o que é amargura? Vingança não executada. Só que isso pode gerar em nós alguns sentimentos e emoções que ficam parados e a gente nem percebe inconscientemente. Quer ver? Uma das coisas, quando você está amargurado, vê se você tem isso, e eu também tenho que fazer uma autoanálise para ver se eu tenho. Primeiro, memória inflamável. Qualquer gatilho traz isso de volta. Você está bem, 6 meses. A pessoa citou o nome de alguém ou relembrou uma situação. Ai, meu Deus do céu. Por que conversou agora? Já fica até... Está guardando no coração. Memória inflamável. Segundo sentimento, língua ácida. Língua ácida. A pessoa fala no assunto com veneno, ironia e condenação. Ah, mas aqui você sabe como é, né? Olha a ironia. Você sabe como é, né? Lá não é... Ah. Língua ácida, está amargurado. Quando vai falar, já condena. Nunca vê o lado bom. Língua ácida. E o olhar, terceiro sentimento que brota, distorcido. Interpreta tudo como um ataque. Tudo é ataque. Tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado, hein? Tudo como um ataque. Porque está amargurado o coração. Mas hoje Jesus quer limpar o nosso coração peludo. Jesus quer limpar. Para que a gente não fique preso nessa dívida, não, e a gente não tenha sentimento de vingança. Para que a gente não dê esse lugar ao diabo, não. Guarde isso, guarde isso. A vingança não é só uma dor guardada, é a justiça que eu tentei resolver sem Deus. Toda vez que eu tenho sentimento de vingança, gera essa amargura, porque eu estou tentando resolver as coisas sem Deus. E quando eu tento resolver as coisas sem Deus, elas ficam pior do que já está. Ficam muito pior do que já está. E quem disse que eu tenho que resolver as coisas? Se Deus falou, minha é a vingança. Segunda coisa que a gente aprende, vingança, segundo lugar, vingança é usurpar um lugar que Deus não delegou a você e nem a mim. Vingança é usurpar um lugar que Deus não delegou. Deus não falou para você se vingar. Deus não falou para você se justificar e nem eu. Deus não falou para a gente fazer justiça com as nossas próprias mãos. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, versículo de número 19. Olha o que diz. Amados, nunca procurem vingar-se. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você procura se vingar? O vingar é fazer justiça, viu? É eu tentar resolver e fazer justiça com as próprias mãos. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. De quem é a vingança? Do Senhor. De quem é a vingança? Eu retribuirei, diz o Senhor. Só que a gente fala, mas o Senhor não está fazendo nada. Porque na verdade o que a gente queria é que a outra pessoa que fez mal para a gente sofresse. E às vezes Deus retribui não fazendo a pessoa sofrer. Mas nós queríamos que ela sofresse, porque a gente tem um sentimento de vingança. E Deus não faz isso. E por que Deus não faz isso? Porque Deus ele faz isso com a gente falando que a vingança é minha, porque a nossa justiça
sempre será limitada. E por que a minha e a sua justiça sempre é limitada? Porque eu e você, nós julgamos com emoção. A gente julga com emoção. Se é uma pessoa, eu julgo de uma certa maneira. Se é uma outra pessoa, eu julgo de uma outra maneira. Isso é realidade na vida do ser humano. É realidade. Como assim, pastor? Vou explicar melhor. Às vezes a gente julga, escuta e ouve o que a pessoa é, não o que a pessoa fala. Olha só, se vem uma pessoa que eu ofendi muito vocês, se eu estou falando aqui, posso falar verdades, mas como eu ofendi a vocês, vocês não conseguem ver a verdade, vocês veem a pessoa, e a pessoa mesmo falando a verdade, vocês não querem ouvir. Porque aí a outra pessoa, que não ofendeu vocês, faz a mesma coisa, mas daí vocês escutam. Por quê? Porque não ofendeu. A gente julga com emoção. E a gente não pode ser assim. A gente tem que julgar, a Bíblia fala, pelo reto juízo. Porque a gente fala assim, a gente não pode julgar. A Bíblia fala que a gente pode julgar. Como assim, pastor? A gente pode julgar pelo reto juízo. Com a palavra de Deus. Se está errado e a Bíblia manda, eu posso te julgar, está errado. Ah, você está me julgando? Estou julgando? Não, está escrito aqui. Esse julgamento é julgar pela resta justiça. Não julgar porque a gente costuma querer julgar por aquilo que eu acho. Ah, eu acho que é assim, isso é julgamento. Agora, quando você julga pelo reto juízo, não é que você está sendo um juiz, é você está sendo um balizador. Olha, a palavra de Deus diz que isso aqui é errado. Ah, você está julgando? Não estou julgando, é o que a Bíblia está dizendo. Ah, mas esse comportamento é a Bíblia que está dizendo. Olha, mas e essa atitude? É a Bíblia que está dizendo. Ah, não, você está julgando. Não estou julgando, é a Bíblia que diz. Você pode ler aí o próprio texto. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar. Então nós temos que tomar cuidado. Por que Deus fala, não é você que tem que julgar? Não é você que tem que vingar? Porque você não faz vingança, que é justiça. Da maneira correta. Você julga com emoção. A emoção é a flor da pele. Você acha que não? Que a gente não faz isso? Quer ver? Alguém fez alguma coisa contra um membro da sua família. Você fica triste ou fica alegre? Triste. Você vai conseguir julgar de uma maneira reta? Aquela pessoa que fez alguma coisa contra seu filho? Contra sua família? Não vai, Deus falou. Então por isso que você não tem que se julgar. Você tem que julgar, é a minha palavra, você tem que julgar. Não é você. Porque você vai inflamar. Você julga Renato com emoção. Você julga com parcialidade. E eu não julgo com parcialidade. Então o seu julgamento está deturpado. Você não pode julgar. A não ser pela minha palavra. Sou eu, Senhor, que faço. Sabe por que eu falo que minha é a justiça? Porque além de você julgar com emoção, você julga com parcialidade. Esse aqui eu gosto. Então eu amenizo. Ah, esse daqui eu não gosto muito não. Porque não é de confiança, então eu não vou amenizar. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você é assim, irmão? Para uns você alivia. Para outros não. Você alivia para o seu filho. Alivia para aqueles que você gosta. Mas aquele que te ofendeu, você não alivia, né? Nem eu. É engraçado isso, né? Por isso que Deus fala, você não pode julgar, Renato. Vocês não podem julgar, porque vocês são parcial. Uma frase que eu ouvi, Jair também ouviu essa frase, lá o Antônio falando. Para os amigos, a justiça, ou a lei. Para os meus inimigos, o rigor da lei. É a lei para todo mundo. Mas para aquele que está do meu lado é a lei. Vamos para a lei. Mas, e para o meu inimigo? É o rigor. É a mesma lei, mas vamos ver qual que é a mais rigorosa? A mais rigorosa é essa daí. A gente não faz isso não, né? Que Jesus nos ajude. Que Jesus nos ajude. E por que a gente também não deve julgar? Deus fala, Renato, a vingança é minha. Sabe por quê? Porque eu julgo com o ego ferido. Feriu meu ego. O quê? Como que a pessoa pode ter essa audácia? Olha o que ele fala. A audácia de fazer isso comigo, pensando que eu sou o quê, irmãos? Nós somos o quê? Que audácia? Audácia nada. Se fizeram com Jesus, não vai fazer pra gente, e Jesus não se vingou, aí a gente quer ter sentimento de justiça, irmão. Jesus fala, para! A vingança é minha. E por que o Senhor faz isso com a gente? Sabe por quê? Guarde isso. Porque o Evangelho
nos impede de cobrar como se nós fôssemos inocentes. A gente cobra o outro como se a gente fosse um santo. Eu acabei de ser perdoado de 164 mil anos de trabalho, mas o outro eu estrangulo, como se eu fosse inocentão, não devesse nada. Ah, só tô devendo 3 meses, não, me paga agora. Ô Renato, para com isso. Que justiça é essa? Você cobra o outro como se você fosse um santo. Você cobra o outro como se não tivesse uma dívida que eu te perdoei. Então, assim como eu te perdoei, você deve perdoar todos aqueles que te ofenderam. Fale para a pessoa que está do seu lado, perdoe aqueles que querem ver o teu mal. E o que acontece, pastor, quando eu faço isso? Você amontoa brasas vivas na cabeça da outra pessoa. A outra pessoa começa a pensar e queimar a cabeça. A Bíblia é literalmente isso, queimar a cabeça nesse texto. Fiz tanto mal pro Renato, como que ele continua me tratando bem, cara? Eu fiz para ele perder o emprego. Como que ele continua me tratando amavelmente? O que está acontecendo? Olha só, está queimando a cabeça dele. Como isso mostra que nós somos diferentes? Porque eu fui perdoado de uma dívida impossível pagar, mas tento cobrar o outro como se eu fosse um credor puro. Jeremias, capítulo de número 17, versículo 9 e 10, olha o que diz. Ah, pastor, mas Deus conhece o meu coração. Seu coração, vamos ver se o nosso coração é bom? Vamos ver se o nosso coração é bom? Jeremias. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examino a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O coração do Renato é mau. Eu sei, Jesus, que o meu coração é mau. Quem eu conhece, fica tranquilo, Renato, que eu te conheço, que você é terrível mesmo. Conheço você. Mas detalhe, eu sondo o seu coração. Eu sondo a tua mente, alma e intenções. O Senhor sonda. E detalhe, fica tranquilo, que eu vou retribuir tudo o que as pessoas fizerem conforme as suas atitudes e intenções. Fica tranquilo que a vingança é minha. Não faça justiça com as próprias mãos. Então, sabe o que esse texto nos fala? Que a gente não pode ficar falando toda hora assim, ó. Ah, mas eu não senti no coração. Que a gente gosta de falar isso, né? Não senti no coração de perdoar. Ah, mas não estou sentindo no coração. Então já fala assim, ó, seu coração é enganoso. Então você vai orar. Não fala só sentindo no coração, não. Você vai falar assim, eu vou orar primeiro e depois que eu orar, eu vou ver o que Deus fala, tá bom? Mas não fica falando sentindo no coração, não, tá bom, irmãozinho? Ah, sim, não tô sentindo no coração. Não tá sentindo? Ótimo, então agora a gente tem que orar mesmo. É agora que a gente ora mesmo, porque você já está enganado. Se não está sentindo, seu coração é enganoso. Que Jesus nos dê graça. Por quê? Aí a grande pergunta é, como que eu posso, então, escapar dessa armadilha da vingança? Como que eu posso escapar, então, agora dessa armadilha que vira e mexe, eu estou com o pensamento de alguém, vem um gatilho, eu penso, como que eu me livro dessa armadilha? Primeiro, 3 coisas. Primeiro, reconheça a isca. Se você caiu. Eu estou tentando cobrar alguém de alguma coisa? É uma análise que você vai fazer agora. Eu estou tentando cobrar alguém de alguma coisa? Eu estou com alguma raiz de amargura de alguém? Faço uma análise. Ótimo. Fez a análise, reconheceu? Segundo lugar, troque o tribunal pelo altar. Vou não querer ser mais juiz, mas vou colocar diante do altar de Deus. Leve a dor para Deus com uma oração honesta. E nós vamos fazer isso hoje. Oração honesta. Senhor, vou trocar o tribunal
Vou trocar você no juízo, porque eu não estou mais aguentando isso daqui. Não estou conseguindo julgar. Vou trocar agora pelo altar. Estou aqui, ó. Estou ferido por causa disso. Estou ferida por causa disso. Me ofenderam assim. E eu também fui um agente ofensor, eu acho, dessa outra maneira. Então estou colocando agora diante do teu altar. E terceiro e último que nós vamos fazer é cancele a dívida. Perdão não é dizer não doeu, é dizer não vou cobrar. Perdão não é falar não doeu. Não, é dizer não vou cobrar. Porque quem cobrará é o Senhor. E o Senhor sabe como cobrar as dívidas do seu povo. Fale para a pessoa que está do seu lado. Pare de querer ser Deus. Deus não te deu esse lugar. Nem para mim também. Deixa Ele ser Deus. Vamos orar agora? Então se coloque de pé. Em nome de Jesus nós vamos orar.